Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Amém. Nós vamos dar início nesta noite de um bate-papo muito especial aí com o nosso amado irmão Ionildo, né? E contamos com a presença dos irmãos da igreja. Desde já nós já contamos com a sua presença aqui com a gente para bater um papozinho com o nosso amado irmão Ionildo. Todos os jovens da igreja estão convidados, né, para estar conosco. Se o irmão Ionildo já tiver já ao vivo com a gente, dê um toque aqui, meu irmão, que a gente está só no aguardo aqui para começarmos, amém? E nós já temos aqui a irmã Waida Moreira, já adentrou no nosso portal nesta noite, né? Nós vamos ter um momento bom para estarmos meditando, né? Compreendendo. Nós estamos recebendo agora os nossos amados irmãos, a irmã Daísa acabou de entrar, irmão Otávio, seja bem-vindo, meus irmãos, hoje é um bate-papo legal. Sexta-feira, sábado, eu pensei em bater um bate-papo com vocês dois aí, Otávio e Diana, mas aí eu digo, não, deixa eles aí para mais para frente. Seja bem-vindo, meus irmãos, seja bem-vindo, Aida Moreira, seja bem-vindo a todos que estão presentes hoje nesse nosso bate-papo. Quem puder avisar aí no Instagram da igreja, ou no grupo oficial da igreja, que nós já estamos aqui. Irmão Madison, irmão Isaías Diniz, seja bem-vindo, irmão Madison também, contando aí com a presença de todos. Irmão Ionildo Bringel já está aqui presente já está aqui no nosso canal para a gente poder dar aquele bate-papo hoje muito especial com o nosso amado irmão. E queremos contar com a participação dos amados. Deixa eu dar uma explicação dessa nossa live de hoje. Ela é uma live onde nós vamos bater um papo com o nosso irmão, mas fazemos algumas perguntas sobre a sua vida espiritual, a sua pessoa, né, assim, o que é ser realmente um servo de Deus. E queremos franquear também a sua pergunta na live para ele. Caso você tenha alguma pergunta, não agora, mas no decorrer do bate-papo, se vocês quiserem acrescentar alguma pergunta para o irmão Ionildo, vocês podem automaticamente fazer, né, as suas perguntas, participar com a gente nesse momento legal da nossa igreja. Queremos convidar todos os jovens da igreja, né, todos os adolescentes da nossa igreja, para estar aqui conosco neste bate-papo. O irmão Ionildo é um dos líderes da nossa Unijovem, da nossa igreja. É um irmão muito abençoado, tá bom? Que os irmãos estejam ajudando a gente a convidar os irmãos da igreja para participarem com a gente desse momento. Olha lá, ele tá empolgado. Mande bastante perguntas, viu? Que ele tá doido para, né, com vontade de responder as perguntas aqui da igreja. E assim tem sido bastante abençoado, tá bom? Eu vou fazer o primeiro contato, eu vou pedir que o irmão Ionildo faça a solicitação daí, para ele já entrar aqui no nosso canal. E aí a gente começa já a bater um papo, nós vamos orar, né, conversar um pouco, né, um pouco sobre a vida deste amado irmão, como é que se deu, vai compartilhar um pouquinho a sua experiência espiritual com a gente aqui da nossa igreja nessa live, tá bom? O irmão Leonildo já pode fazer, já pode mandar a sua solicitação, que a gente aqui já abre o canal, tá bom? Visualizar a igreja, né? Poder participar com a gente. Deixa eu ver se já, meu irmão. Tudo bem? Boa noite, irmão Ionildo. A graça e a paz. Graça e a paz, pastor. Tudo bem com o irmão? Tudo tranquilo? Tudo, tudo tranquilo. Tudo firme, né? Tudo. Amém. Então, irmão Ionildo, nós vamos primeiramente orar, né? Agradecer a Deus por esta oportunidade que nós temos de bater esse papo, né? Assim, que vai servir de experiência para os demais irmãos da nossa igreja, né? E nós queremos contar com a presença de todos, né? Que aqueles que puderem estar nesse momento com a gente, né? Participando deste momento de aprendizado, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus, vou orar pela sua vida, pela vida dos irmãos que estão presentes aqui, e agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos
compartilhando desse momento, tá bom? Pai Santo e maravilhoso Deus, te agradecer pela tua bondade, a tua misericórdia. Queremos colocar este momento nas tuas mãos, meu Pai, que possa ser edificante, possa, assim, edificar as nossas vidas, nos ajudar, meu Pai, a compreender os teus propósitos. Te peço que o teu servo possa falar conosco, né, um pouco da sua experiência de vida cristã, e que esse testemunho que nós estamos buscando aqui possa agradar a vida dele e fazer com que ele cresça mais e dos demais servos de Deus da IBVA. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Nós já temos aqui só 6 irmãos aí. Deixa eu ver aqui quantos tem aqui. Tá, meu amigo. Aí, tem o irmão Isaías, né? Tá participando conosco. A irmã Diana. Eu estou procurando aqui. Irmão Ionil. Tá bom, meu irmão. Graça e a paz. Tudo bom? Você pode falar um pouquinho quem é você aí, uns 2 minutinhos aí, os irmãos conhecerem aí a sua pessoa? Para quem não conhece, meu nome é Francisco Eunildo, tenho 25 anos, faço parte da Igreja Vida Mudante desde o ano passado, comecinho do ano passado, e eu venho crescendo bastante na igreja, né? Eu cheguei na igreja juntamente com a irmã Isa, chegamos falando com o pastor que a gente não queria ser apenas mais uma pessoa sentar no banco, mas queria estava disposto a trabalhar na igreja mesmo. E é isso, pastor. Tá bom, meu irmão. Irmão Ianildo, fala um pouquinho da sua vida cristã. Quanto tempo de convertido você tem? Eu me converti, eu tinha 18 anos. Só que. Eita, irmão Otávio. 30 anos. Só que, como a maioria sabe, né? Eu trabalhava em supermercado, não tinha vida, né? Era apenas supermercado, supermercado, supermercado. Vida cristã mesmo, assim, um tempo mesmo que eu tive, foi esse ano mesmo, no ano passado, na verdade, quando eu entrei na Vida Abundante, que eu saí do antigo supermercado, que eu fui ter mesmo uma comunhão mesmo com Deus, porque não tinha, por causa do tempo. Tá bom, meu irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, você, você participa na liderança da igreja? Você consegue justificar um Participo, pouco isso? participo, sou líder dos jovens e adolescentes, líder do EBD e da diretoria da igreja, né, pastor? Hum. Qual também eu venho crescendo bastante, porque eu nunca tive um cargo de liderança assim na igreja, mas eu venho crescendo bastante nesse último ano, nesses últimos tempos. Hum. Irmão Ionil, você consegue compartilhar com os irmãos que estão presentes aqui qual é o seu dom? Se você hoje já consegue detectar o seu dom, se esse dom tem alguma importância, se você ainda não conseguiu detectar qual é o seu dom, mas quais são os mecanismos que você tem buscado descobrir qual é o seu dom? Pastor, eu creio que seja pastoral, mas eu tô orando por isso, né? Para a confirmação Hum. de Deus. Já tive algumas confirmações, mas eu venho buscado, né? Tá orando para saber se realmente é isso que ele quer. Se for, eis-me aqui. Presme aí, né? Deixa eu explicar um pouquinho aqui para os irmãos, assim, para quem está ouvindo a gente nesta noite, né? Que o dom espiritual, na verdade, é tipo uma espécie de talento, né? Quando o servo de Deus ele nasce espiritualmente, ele já nasce trazendo com ele um dom, que é um talento espiritual. Então, quando a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, esse dom já começa a incorporar a vida dele, né? E, assim, só esclarecendo, é tipo um talento de um jogador, ele traz, já é inato, já vem com ele. O nascimento carnal, esse talento já o acompanha. E na vida espiritual também é a mesma coisa, né? O dom, ele já vem assim. Então, o que o irmão Yodildo está passando para a gente é que o dom dele é exatamente o dom
pastoral. Você consegue detectar mais outros dons sem ser esse, irmão Yunis? Não, pastor. Não sei, pastor, mas assim, estou buscando, né? Até então, acho que liderança, né? Tem dom de liderança, na verdade são diversos dons. Tem um dom de ensino, tem um dom de profecia, tem dom de administrar, de liderar, né? O dom de serviços, né? Tem um dom de ministração. Então, dentro da igreja, de fato, a igreja ela vai tendo diversos dons, né? E assim nós vamos desenvolvendo. Na verdade, a gente, assim, só a título de ajuda, na verdade, a gente tem mais de um dom, né? Quando a gente faz assim uma busca, né? A gente descobre que a gente tem mais de um dom. E tem sempre aquele dom que sobressai um pouquinho mais na nossa vida, né? Então, o pastoral pode ser esse dom que sobressaia mais. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, irmão Yuri, que estão hoje no convívio da igreja, elas têm tido dificuldades de descobrir qual é o seu dom, entendeu? Porque, na Sim, verdade, as pessoas chegam na igreja e elas acabam, é aquilo que você falou no início, a gente entra para a igreja e muitas vezes acabamos ficando só sentados nos bancos e tal, e não manifesta os seus dons e aprende que o culto é só aquilo, né, direcionado, né? E aí é assim a dificuldade. Irmão Leonildo, me fale um pouquinho aí sobre como é a sua família é cristã ou não, como é que é? Me fale um pouquinho da sua família, assim, dos elementos que compõem a sua família, o que eles contribuíram para a sua conversão, você acha que contribui ou não contribui? Quais são aqueles que já passaram por um processo de conversão, que você está vendo, está sentindo? O que você poderia nos dizer nesta noite? assim, pastor, a minha família, por parte da minha avó, a maioria são católicos. Algumas pessoas são evangélicas, mas graças a Deus a minha mãe é evangélica. Recentemente ela se converteu. Converteu não, ela se reconciliou. Mas Eu não sei, mas tá dando tá dando uma microfonia, não sei se é som, alguma coisa aí. Alguma coisa o som tá tendo ruído aí no seu. Você já percebeu? Dá para corrigir aí um pouquinho. ainda tá sem som. Será se ele não tá. Então baixa um pouquinho mais ele. Não, o som tá saindo. A questão é que tá saindo o som, o ruído. Não? Então, ok. Então tá bom, meu irmão. É, Não tem nada ligado, não, né? Então tá, é porque ele tá com um ruídozinho aqui no contato. O meu aí tá normal, né? No teu tá tudo tranquilo, né? Mas estamos No colocando dele não tá saindo áudio, é? no som. Então, tá saindo agora, o no dele? Que estás acompanhando aí? Voltou o áudio. Voltou o áudio? Ei, voltou o áudio? Manda ele falar, porque o que eu tô falando, mas ele tá falando, eu não sei se voltou o áudio ou se. Fala aí para Mas eu saber tô se saiu. perguntando. Ouviste ele dizer eu tô perguntando? Tá saindo agora, voltou. Graças a Deus. Então, voltou, graças a Deus. É porque a gente ficou aqui com a dificuldade, tá aí, estava ruído e agora parece que realmente passou o ruído, né? Irmão Ionildo, qual o livro da Bíblia que você atualmente está lendo? Jeremias e Gálatas. É? E, E que lição você tem tirado do livro de Jeremias para a sua vida? na verdade, eu tô bem no comecinho, na hora que
É Hum, Jeremias, que Deus vem falar com Jeremias para ele ser profeta. Que hum. ele fala que ele não sabe falar, que Deus falou que ele já tinha sido escolhido desde o ventre da mãe dele, e que o Senhor toca na língua, na boca dele, e que ele capacita ele para falar com os demais irmãos. Ah, eu queria abrir o tema com você aqui agora. Você que é jovem, né, que tá chegando à igreja, qual é a sua idade mais ou menos hoje? 25. 25 anos. E você poderia falar sobre sexualidade para o jovem da sua idade? Pastor, esperar, né? Esperar o tempo certo, Uhum. esperar o tempo certo, o tempo de Deus, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não é a vontade de Deus. E a gente se precipita. A gente tem que esperar no tempo certo, a pessoa certa, esperar, orar, fundamental orar também, porque a gente precisa orar, né, para ter a confirmação do Senhor. É isso. É oração, jejum. Jejuar, né? Namorar é bom, senhor. Não pode deixar de namorar. O jovem da igreja ele tem que namorar, tem que ter, né? Tem que ter as suas experiências e namorar com jovens, né? Rapazes da igreja. Os rapazes namoram com moças da igreja. Não necessariamente é obrigatório que esse rapaz ou essa moça ele esteja da IBVA, né? Até porque a Sim, IBVA hoje temos poucos, não tem né? muito. Temos poucos jovens na igreja, então vamos ter que pescar no aquário. Vamos ter, vamos ter que ir nas outras igrejas e lá e tentar trazer, né, as moças. E os rapazes, as moças também vão ter que pescar nos aquários aí, né, para ganhar as pessoas para Jesus. Ganha para Verdade. Jesus e ganha também para a igreja, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Alguém do grupo da igreja tem alguma pergunta aí para o irmão Ionil? Pode lançar, o O irmão irmão, Carlos está participando, aí, uma curiosidade, né? o Enquanto irmão isso, Otávio botou ainda agora. hein? O irmão Otávio perguntou ainda agora como está minha convivência com os irmãos da igreja. Então fale aí um pouquinho como é a sua convivência. Minha convivência é a melhor possível, né? Uhum. Assim, para quem não me conhece, para quem ainda não me conhece, eu sou eu sou muito tímido. E quando eu cheguei na igreja, eu não falava com quase ninguém, né? Mas Uhum. aí eu fui vendo, né, como era a igreja e tal, como eram as pessoas, o acolhimento da igreja. E Uhum. aí eu comecei a tomar atitude, né? Chegava, falava com todo mundo. Porque assim, no dia que eu não falar, que eu chegar, tipo, ou eu já estiver lá e o irmão chegar, vai chegar até a mim. E se eu não fizer isso, não tiver esse elo, a gente vai nunca um falar com o outro, entendeu? Então é importante a gente sempre chegar, falar com os irmãos, cumprimentar e tal. Então minha convivência é muito boa com todos os irmãos da igreja, não tenho nada a dizer de nenhum dos irmãos. Sempre fui Uhum. muito presente assim com os irmãos. Sempre tive uma convivência muito boa. Tá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim. Como é que você vê como é que você vê o relacionamento? Como é que você vê o relacionamento do jovem da igreja hoje? Como você acha que deve ser com relação à liderança de sua igreja, na sua opinião? Eu acredito assim. Não que eles não sejam, mas eu acredito que deve ter mais. Não é, como é que se diz? Hum. Ter assim mais intimidade, entendeu? Não que eles não tenham, eles são abertos para chegar para conversar com a gente, eles conversam com a gente, com a liderança da igreja. Mas eu acredito que pode ter mais afinidade, mais para chegar e conversar. Do ponto de Mais vista, assim, abertura. você está falando como líder, né? A pessoa Isso. vinha até você. Agora eu estou falando assim do ponto de vista de ser liderado em relação aos líderes da igreja. É esse mais ou menos nesse foco, assim.
qual é o seu posicionamento aí? Você como sendo um servo de Deus, sendo liderado, e exatamente a liderança da sua igreja. Como é que você acha que deve ser esse andar? Pastor, na verdade, eu não tenho nada a reclamar da minha liderança, muito boa. Muito boa, eu sou suspeito para falar disso. Até Ah, porque depende muito da pessoa, né? Se a pessoa não se abrir, se a pessoa não chegar e falar com a liderança não vai saber o que está se passando, o que está acontecendo. Então, acho que depende muito da pessoa, a abertura da pessoa, o diálogo da pessoa com seus líderes. Mas eu não tenho nada a falar da minha liderança, muito boa. eu vou completar um pouquinho assim, para a gente entender, quando eu digo, porque muitas vezes a gente tem hoje uma liderança, no caso, a Unijovem, por exemplo, a Unijovem tem uma liderança, né? Então, a gente muitas vezes tem que ter um entendimento, irmão Ionil, de que a gente tem que respeitar aquela liderança, né? De entender que aqueles que estão ali exercendo aquela liderança, eles são meus líderes, né? Então, muitas vezes a gente tem uma liderança e muitas vezes o jovem vai precisar olhar para aqueles que estão liderando, como é que eles se comportam exatamente com os seus líderes mais na frente, né? Então, quer dizer, a gente tem que olhar esse caminho, né, da liderança, como é que ela se posta, né, sobre esse caminho aí. Aqui tem uma pergunta, tá, lembrei da pergunta. A irmã Diana faz uma pergunta interessante. Se ao longo desse processo que você está esse ano com a igreja, você pensou em sair da igreja, ir para uma outra igreja? O que você poderia dizer? Não, nunca pensei. No passado, na minha antiga igreja, eu pensava em sair. Eu pensei em Uhum, sair por conta de amigos, assim. Aí eu via meus amigos saindo e eu queria também sair, porque eu não me achava. Como a igreja era muito grande, a gente não tem uhum, afinidade com todo mundo. Às vezes você vai sentar perto de uma pessoa que você não conhece. E aí meus amigos saíam da igreja, iam para outra igreja, eu pensava também em sair. Mas aí eu ia refletir que eu uhum, estava na igreja por causa de Deus e não por causa dos amigos. E aí eu não saí. uhum. Tanto é que quando eu saí de lá, da minha antiga igreja, foi por conta de eu vim para cá para o Portal, ter me mudado e ficado muito longe. Mas foi o pastor que chegou até mim e falou: Francisco, eu entendo a tua dificuldade, o teu trabalho, a locomoção, a distância. Eu não estou te tirando da igreja, não estou te expulsando, mas se você quiser procurar outra igreja mais próxima, você pode procurar. Aí foi isso que eu fiz. Eu peguei, eu comuniquei a ele: olha, eu vou me congregar numa outra igreja lá próximo lá de casa, e eu cheguei até a sua igreja, a IBVA. Nossa! Irmão, a questão do jovem e o trabalho, o que você acha? O jovem deve buscar algo para fazer? O que você orienta o jovem da igreja a só estudar e trabalhar, focar em alguma coisa? Qual é o seu conselho como alguém da IBVA para o jovem e adolescente da nossa igreja? Deve trabalhar, deve estudar, deve ajudar na sua casa. Mas é conciliar, né, pastor? Porque não adianta a pessoa ir trabalhar e não se focar nos estudos. Ou não adianta só estudar e não ajudar nas tarefas de casa. Tem que se conciliar em tudo. Ou você trabalha, ou você só estuda, mas tem que ter o comprometimento com tudo. Com as coisas da igreja também. Tem que ter. Esqueci a palavra. Tem que ter Hum, a unção, né? A unção não, a junção de todas as coisas, né? Tanto do hum, trabalho quanto das coisas da igreja, porque é difícil. Eu não vou dizer que é fácil um jovem estudar, trabalhar e ir para a igreja, não é. Mas você tem 24 horas, você pode dividir o seu tempo, você pode saber administrar o seu tempo e fazer todas essas coisas. E principalmente ter a comunhão com Deus, né? Não é possível que de 24 horas você não pode parar 2 horas, 3 horas para ter uma comunhão com Deus, assistir um culto, ir numa igreja. Nem todo dia você não vai trabalhar, nem todo dia você não vai estar estudando. Eu acho que é mais a conciliação, é o tempo, administrar o tempo.
Mas eu não sou contra de quem trabalha. Eu acho até interessante poder trabalhar também. É. A irmã Daís botou aí a unção também. E tá certo, eu sei que tá certo. Agora, assim, então, você falou essa questão de comunhão com Deus. Na verdade, o que consiste essa comunhão com Deus para você? É ir ao culto? No que consiste? É estudar a palavra, ter um momento de oração? É um conjunto dessas coisas? Na sua opinião, como é que consiste isso aí? É um conjunto dessas coisas, pastor. Porque não adianta ter uma comunhão com Deus só com oração ou só lendo a Bíblia, porque tem que meditar na palavra. É um conjunto dessas coisas. Ir à igreja, assistir um culto. Certo que a gente não está tendo culto na igreja, mas a gente está tendo aqui nas redes sociais, ler a palavra, estudar a palavra, orar. É um conjunto dessas coisas. Na sua visão, então, quer dizer, não é só ir à igreja, que muitas vezes a pessoa confunde, né? Eu estou indo para a igreja e esquece em casa, né? De orar, de ler a palavra, de tirar aquele momento a sós com Deus, né? Para poder falar, Senhor, colocar as suas demandas pessoais na presença de Deus, né? É muito interessante a gente poder meditar nisso, porque a gente percebe que hoje há uma dificuldade na igreja como um todo, né? De poder estar fazendo essas coisas, tirando tempo para orar, para falar, para estudar a palavra de Deus. A gente vê que há uma grande dificuldade nesse sentido na vida dos servos de Deus. Aí eu queria saber, irmão Ionildo, do seu ponto de vista, assim, e o que você, como Igreja de Cristo, tem feito para ganhar pessoas para Jesus? Levar a palavra, eu sempre estou compartilhando nas redes sociais os nossos cultos, as nossas lives, eu envio o link, convido, faço o convite, porque embora a gente não esteja na igreja em si, mas eu sempre estou compartilhando as nossas lives, convidando as pessoas para estar conosco, porque às vezes as pessoas precisam escutar uma palavra de Deus, uma palavra que venha confortar os seus corações. E nisso as pessoas se rendem a Jesus. A Uaida Moreira, que está participando conosco aqui no culto, fez uma excelente pergunta aqui embaixo, né? Muito boa. Qual, na sua visão, para ela, como é que você compara o jovem de hoje com o jovem de antigamente? Aí, o jovem de antigamente, na sua visão, você acha que o jovem hoje é mais crente, o antigamente era mais crente? O que você acha, na sua visão? Como você compara o jovem de hoje com o jovem de antigamente? É claro que não é o antigamente tão distante assim, mas o antigamente um pouquinho mais velho do que você. Eu acredito que antigamente tinham mais compromisso. Até Uhum. mesmo por conta das redes sociais, por conta da internet. Antigamente eu acho que eles tinham mais compromisso, porque com a internet faz com que eles ficam espessos, mesmo na igreja. Eu não falo da nossa igreja, né? Mas as outras igrejas que eu já frequentei, os jovens iam na hora do culto, estavam no celular, mexendo no celular, Facebook, WhatsApp. E assim, eu acho que isso tem dificultado muito nesses tempos. Eu acho que, em relação a isso, eu acho que de hoje é mais complicado. Também por conta das músicas, da liberdade dos pais. Tudo isso influencia. Você acha que o jovem cristão hoje, que nasce numa família cristã, para você ele já é crente ou ele tem que passar por um outro processo ainda para que ele possa dizer que ele é um discípulo de Cristo? Ele ainda não é crente. Ele é filho de crente, ele tem que passar um processo. Assim como Mas todos como nós, né? esse processo? Assim? Hum, Primeiramente, aceitar Jesus, ser mas batizado, fazer o discipulado. hum, não é somente um ato, né? Assim, cabe dizer assim, nasceu na família cristã, então logo ele já é crente. Ele precisa passar por um processo mais bem aperfeiçoado, né?
É a mesma coisa. O irmão Carlos tem uma pergunta. O irmão Otávio está dizendo que o irmão Carlos tem uma pergunta. E aí o irmão Deixa Carlos ainda não botou a pergunta. Ele está aguardando aqui a pergunta do irmão Carlos. tá Mas, aqui, na ó. verdade, assim, deixa Que, eu ver se eu pulei alguma pergunta. Chegou a pergunta? Ah, chegou. não. Que lições da Então, maneira. irmão. Pode Ele falar. A perguntou, palavra é ele sua. perguntou assim, que lições, de maneira geral, você tem aprendido no que diz respeito da liderança da igreja? Eu tenho Tá. aprendido, Quem que fez, quem que fez essa pergunta? Irmão Carlos? irmão Ou Carlos. irmão... Tá. Hum. Pode, pode, Eu, pode. eu tenho aprendido muita coisa. Um tempo assim que eu venho crescido bastante, tanto espiritualmente, porque eu nunca tive um cargo de liderança na igreja, até por conta do tempo, né? Nunca tive um Hum, cargo na igreja, na verdade, por hum. conta do tempo, mas eu tenho aprendido muito e nesse tempo. Tudo é muito novo para mim, mas assim, tenho orado a Deus para me dar o discernimento, para tudo que está acontecendo eu lidar com a melhor forma possível. Na sua visão, o que consiste a maturidade cristã? O que, que é, na verdade, a maturidade cristã para você? Crescimento, a pessoa ter Hum. um discernimento muito bom, não sei. Acho que é o crescimento, mas é o crescimento da pessoa. O irmão Madison faz uma pergunta aqui para você, aqui embaixo. Deixa eu ver se é ele mesmo que pulou. Não, a irmã da Isis lançou, mas tem a do irmão Madison aí. Ó. Qual a dica você dá para o jovem cristão que ainda tem que ter tempo para estudar? Né? Eu acho que está relacionado àquela questão do estudo da palavra, dividir o tempo dele, reunir, acho que é nesse contexto. Assim, a dica é tu saber organizar teu horário, fazer. Se tu não consegue é, fazer todas as tarefas que tu tem que fazer e conciliar, ele já até me perguntou uma vez no WhatsApp. Se tu não Hum, consegue conciliar tudo que tu vai fazer durante o dia, tu faz uma lista do que tu vai precisar fazer. Mas aí um tempo, ou à noite, ou durante o dia, tu vai ter que ter um tempo para Deus, entendeu? Tu vai ter que tirar um tempo para Deus, para tu poder conciliar, estudar a palavra, ter os estudos na escola. Tu pode escolher optar um tempo que tu não faz nada. Faz uma lista, ver o que tu, qual, qual o tempo que tu tá gastando, que não tá sendo produtivo, o que tu poderia melhorar, o que tu poderia tirar das tuas tarefas diárias. Aí tu pode ver, pode fazer uma tabela, a forma que tu organiza melhor o teu horário. tá. Tem uma pergunta aqui da irmã da Isis, né? Ela faz. Você acha, então, que o fato da IBVA ser uma igreja pequena, assim, com poucos membros, em relação à igreja que você estava, você acha que isso lhe ajudou em relação à liderança? De uma certa forma, sim, porque Hum, é menos pessoas, mas de outra forma, não. Assim, o que pegava para mim não é a questão da quantidade de pessoas, mas era o tempo que eu não tinha. hum. É, Por isso que, é até interessante essa pergunta, irmão Ionildo, que muitas vezes a gente acha que a igreja tem que ser pequena para que ela venha atender às necessidades das pessoas. Não é bem esse ponto, né? A questão sim, é saber fazer com que a igreja tenha uma dinâmica onde as pessoas que estão nela, elas se sintam úteis para o trabalho, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas não pensem só, por exemplo, assim, esse aqui eu vou responder como pastor, né? Para ajudar aí. É como imaginar assim, a igreja de fato precisa ser pequena para que todo mundo possa trabalhar. Mas, na verdade, a igreja tem que ter a visão de que nós não somos apenas um local de reunião de todo, somente de
de reunião, onde alguém vem, senta aos domingos e tal. Tem uma igreja muito grande em Caxias, a PIB de Caxias, que me chamou muita atenção, como o pastor Raimundo, que tem várias pessoas lá, como muitas pessoas trabalham dentro da igreja, entendeu? Sim. E isso para mim tem sido foi um aprendizado que eu fiz lá com o pastor Raimundo. Tipo assim, como é que funciona na igreja do pastor Raimundo? Lá tem várias pessoas que sabem tocar, várias pessoas que sabem cantar, várias pessoas que, né, e que dirigem. E a igreja sempre está funcionando. É interessante. Cada domingo na semana, e no mês, são 4 ministérios de louvores. Entendeu? É um para cada domingo. Um canta num domingo, outro canta no domingo, outro canta no outro domingo. Então, é a igreja que tem a visão de entender que todo mundo tem que estar trabalhando, entendeu? Não ficar aquela coisa assim, não, porque tem que ser pequena para trabalhar. E, ao mesmo tempo, não cansa, porque aquele que cantou lá no primeiro domingo, nos outros domingos ele está só participando do culto. E assim vai o rodízio. Quem dirige a mesma coisa. EPD a mesma coisa. São 4 professores. Um dá uma lição no domingo, o outro já dá outra lição no domingo. A ideia é fazer com que as pessoas que estejam dentro da igreja, elas possam servir. Agora, é claro, não de qualquer jeito, ou vamos dizer assim, pegou o cabo e vamos botar o cabo para dirigir sem ter conhecimento. Ele tem que passar por um processo primeiro de crescimento, né? A irmã Daíse faz uma outra pergunta. Complete, eu acho que é isso, né? Complete a ter um acompanhamento mais próximo. Acho que ela não entendeu o que você quis falar com esse ter um acompanhamento mais próximo. Não, acho que é a continuação da pergunta dela. Eu acho assim, irmã Daís, que em relação ao acompanhamento ajuda bastante. Você é uma igreja pequena, menos pessoas, mas de Uhum. um outro ponto de vista, as outras igrejas maiores, eles também têm um acompanhamento. Só que são mais Isso. pessoas, fica um pouco mais distante, não ficam igual uma igreja pequena. Então, se for assim, de uma certa forma, ajuda. Uma igreja pequena, menos pessoas, mais união. Contudo, a igreja grande tem um pouco mais de dificuldade em relação a isso. É, na verdade, assim, o acompanhamento é porque assim, cada um vai entrar num grupo, né? Porque Sim, entra num grupo para ser acompanhado. E é isso que tem que ter a igreja primitiva. Acho até interessante isso a gente poder imaginar. A igreja primitiva ela crescia assim, era de casa em casa, se reunia os grupos e acompanhava. E tem que ter líder sobre líder, entendeu? Você precisa liderar um grupo, eu preciso liderar outro. E a igreja precisa passar por esse processo, irmão Leonildo, de liderança, de ter alguém que está. A ideia é assim: eu preparo essa liderança aqui hoje, um exemplo. Aí, aqueles que estão lá embaixo já estão preparando uma liderança para eles. A, tipo assim, ajudar naquele trabalho que ele executa. Mas isso não impede que a gente tenha comunhão ou conhecimento. O que vai impedir, aí eu concordo, é aquele excesso, igreja com 10 mil membros, com 2 mil membros. É que eu acho interessante até ter uma igreja com 1.000 membros, ou 500, 600, já está de bom tamanho, que já tem. Até para pastor trabalhar dentro da igreja também já fica um pouco mais fácil. Mas também uma igreja de 20, de 30, de 40 também, ela não avança também, porque ela tem que agregar pessoas, levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus para essas pessoas, né, fazer com que essas pessoas aceitem o Senhor Jesus Cristo. Então, é uma missão complexa, ao meu ponto de vista, para a igreja, não é tão fácil assim também, não. A irmã Daís diz, agora você entendeu a minha pergunta. Ok, respondeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode colocar. Irmão é, Urbenê, não quer nem trazer nenhuma contribuição, nenhuma pergunta para o irmão Ionildo? a irmã Tá? Cristiane, Então, irmão, fez uma a pergunta, a irmã irmã Cristiane? Ionildo, E foi. irmão Ionildo, quantos anos de caminhada com Jesus você tem? Desde os meus 18 anos. A questão, meus 18 anos, só que 18 anos eu não tinha compromisso, não era como eu sou hoje. Eu cresci bastante espiritualmente, não tinha compromisso, não queria ir para a igreja, ia domingo sim, dois não. E assim, foi uma caminhada assim, difícil, né?
Me arrependo muito do que eu Uhum. fiz, de não ter o compromisso antes, de ter compromisso com Deus antes. E aí, de um tempo para cá, na minha última antiga igreja já era diferente. Eu já queria estar mais presente, porém o tempo, o trabalho, não dava para estar conciliando tudo. Muitas vezes eu não ia para o culto, porque eu já ainda estava no trabalho, não dava para me participar das programações. Então, assim, eu venho dizer que uma caminhada mesmo com Jesus, no ano de 2019. Foi o ano assim que eu tive mais Uhum. caminhada com Jesus, mais tempo, mais disponibilidade. Me explica um pouquinho aí, como é que foi o teu batismo? Como é que foi assim? O que foi que você passou nesse processo para você ser batizado? É porque quando você chegou na IBVA, você já estava batizado. Como foi isso? Sim, eu me batizei em 2017. Foi assim muito corrido. Uhum. O meu líder ia pro meu trabalho, a gente fazia lá. Depois que eu saía do trabalho, aí a gente fazia lá, ou às vezes eu ia para casa dele. Aí um pequeno grupo, né, para fazer o discipulado. E a gente ficava até tarde da noite fazendo discipulado, fazia faculdade. E foi uma correria para me fazer o discipulado para poder batizar. Mas graças a Deus deu tudo certo, me batizei em 2017. E, Vai, Fábio. Hum. e assim, foi muito bom, assim, uma renovação total, assim, para mim. E nisso, com o meu batismo, eu aprendi a mais buscar mais de Deus, entendeu? Mais ter uma comunhão, um compromisso mais com Deus após o batismo. Ó, tem Porém, uma aí a pergunta questão. aqui, irmão Leonildo. Ela vem aí para assim para dividir, fazer a divisão das águas aí nesse momento. Você tem orado por uma varoa? Pergunta do irmão Otávio. Tenho, Explique aí para ele. Se vire aí. eu estava até conversando com o irmão Carlos, se ele quiser até entrar no propósito, é jejum, oração, para orar aí junto. E, mas eu tenho orado, eu sempre orei a Deus, Hum. e porque é importante, não adianta eu querer uma coisa e Deus não querer, é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que prevalece sempre. Mas eu tenho orado sim, faz muito tempo, mas na hora certa, Agora isso. Deixa eu lhe ajudar aqui como pastor, que é interessante a gente entender que na verdade assim, Deus tem a pessoa certa, né? Você tem que orar para Deus para que ele envie essa pessoa certa. A hora ele vai enviar. É esperar e receber a resposta de Deus nesse sentido de esperar que venha a pessoa certa. Então, é vontade de Deus, é por isso que eu estou fazendo a complementação, é vontade de Deus que você tenha uma varoa, que tenha uma companheira, que você tenha filhos, que você tenha seu lar, que tenha sua casa. É vontade de Deus. Agora, o grande processo é do jovem saber esperar. Muitas vezes, a primeira que aparece na vida do jovem, não necessariamente quer dizer que é exatamente essa que Deus está querendo, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado, né? Então, tem que ter esse cuidado para esperar em Deus a pessoa certa, a moça certa, mas é vontade de Deus para todo homem, a não ser que Deus já colocou no coração, porque é um desejo que está no seu coração, né? A não ser que Deus colocasse no seu coração o desejo de não casar, ter uma vida celibatária, né? Assim, que não fosse por casamento, tipo um padre, essas coisas tudo. Mas se tem um desejo, com certeza Deus tem preparado alguém para você, na hora certa vai vir esperar essa pessoa e orar nesse sentido para que essa pessoa certa venha no momento certo, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui embaixo, deixa eu ver quem é. A irmã Webenê. Irmão Ionildo, já que Deus tem tocado o seu coração em relação a si, pastor, quais as renúncias que tu imagina, ou quais as renúncias tu imagina que iria enfrentar no ministério pastoral? Boa pergunta. O que você poderia dizer sobre assim, eu essa acho que perguntinha aí? ultimamente mais as amizades, né? É algo que eu tenho me policiado mais em relação às amizades. Algumas pessoas que
não acrescentavam assim na minha vida, eu tenho me afastado. Não que não acrescentem as pessoas assim, tipo, que não são boas companhias, pessoas que não me edificam em nada. Não que eu deixei de falar totalmente com essas pessoas, mas eu tenho me aproximado mais de pessoas, como eu sempre falo, aproximar de amigos que te aproximam de Deus. Então é isso que eu tenho mais me policiado em relação a isso. Tipo, com a família também. Mais Mas, união com a família. mas aí, você como pastor, não vai ter que se encostar nessas pessoas para levar a palavra de Deus para elas? Como você vai se afastar delas? Não, pastor, assim. Não, em relação. Antes assim, que eu tinha. Que eu já tinha me afastado dessas pessoas, né? Mas hoje não, eu já sou mais diferente. Eu tento levar a palavra, né? Tento levar a palavra às pessoas, convido as pessoas para estar no culto, assistindo. E é levar o evangelho, né? Pregar o evangelho às pessoas. Aí se elas querem se converter ou não, aí já é com elas. É problema delas, mas é levar o ID, né? Fazer minha parte. Tá? Essa pergunta, eu vou também falar um pouquinho. Assim, porque tem o irmão Madison também que pretende ser pastor, né? Tem umas pessoas aí, tem o irmão Carlos, que pretende ser pastor, tem o irmão Otávio, que também pretende ser pastor, e a gente já vai descobrindo, assim, algumas pessoas que vão tendo. Então a gente vai logo preparando, assim. Mas assim, essa pergunta da irmã Werbenê é interessante, porque assim, no meu caso, uma das renúncias que eu tive que ter foi em relação ao trabalho, né? Porque graças a Deus eu trabalhava em várias escolas, né? Dava aula no Santa Teresa, Batista, Ducato, mas para que eu pudesse ser pastor, eu tive que renunciar a algumas escolas para poder ir ao seminário, né? Para poder ter tempo. Muitas vezes a pessoa vai ter que renunciar a um serviço, né? Tem uma proposta de emprego e tem uma proposta para fazer o seminário, viver dali. Então, são situações que a gente acaba renunciando. Também vai ter, assim, entendo assim que muitas vezes o jovem teria que renunciar a algumas espécies de namoro, né? Mesmo serva de Deus, né? Interessante, imagine se você quer ser pastor e aí se apaixona por uma moça que ela não quer ser casada com o pastor. E aí, como é que fica? Aí Vai ter que é renunciar, né? complicado. Por causa do evangelho, né? Por causa Ou, se tem um chamado de Deus, essa moça, de fato, não vai atender, né, esse requisito B aí, ela não vai estar dentro desse critério, né, na minha visão, né? Então, Sim. são tipos de renúncias que são complicadas, né? Né? Algumas vezes também, algumas modalidades de trabalho que não coaduna, né, com o ministério, e aí, coadunar. Então, são renúncias mesmo que a pessoa vai ter, né, que fazer. Eu estou colocando assim alguns exemplos que são tem muitas coisas que a gente muitas vezes tem que renunciar por causa da missão pastoral. A missão pastoral não é fácil, né? Então, as renúncias vêm e Deus vai abrir a porta. Que o bom é que isso, é que Deus ele sempre abre a porta aí. Mas alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui lá no final. Deixa eu ver aqui quem colocou. Nenhuma pergunta. Então, vamos colocar aqui as nossas perguntas aqui pro irmão. Na visão do irmão, já que o irmão viu o casamento, como é que um jovem deve tratar uma moça que ele quer casar, na sua opinião? Como é que ele tem que fazer? Não entendi, pastor. Isso é bom porque o senhor vai passar essa visão para os outros jovens. Como é que o jovem deve tratar uma moça que ele pretende casar? Como é que ele deve tratar as moças da igreja e principalmente aquela que ele pretende casar? Com respeito. Entendeu, não? Uhum. Com, Explique, com, senhor. Só palavra só lacônica não dá. não, com respeito, a pessoa tem que também saber ter o limite, né, de tudo. Hum. Tudo a gente tem que ter o limite. Com respeito, com dedicação, com amor, orar. Sempre tem que orar, né, pastor?
Não pode. O Oi. que você acha do jovem que brinca com o sentimento das jovens da igreja, na sua visão? O que você acha disso? Eu Por acho exemplo, uma errado. moça que brinca com os sentimentos e o rapaz que brinca com os sentimentos de uma moça, tipo assim, ele induz aquela moça a achar que ele é apaixonado, não está apaixonado. Como é que você acha isso, na sua opinião? Como é que o jovem deve agir nesse sentido? E a moça também. Eu acho errado, porque se a pessoa não gosta, a pessoa é Perguntas são difíceis. As perguntas são difíceis. Hein? Se a pessoa não gosta, a pessoa não deve iludir as outras pessoas. Então, eu acredito que isso não é bom, nem tanto para a pessoa que está enganando, nem tanto para outra pessoa que está sendo enganada. Acredito que não está edificando nem a pessoa que está enganando. A pessoa que está enganando está se prejudicando a si mesma. Porque hoje ela faz com uma pessoa, amanhã outra pessoa faz com ela. Hum. Deixa eu fazer aqui, tem uma pergunta aqui que eu acho que é da irmã Cristiane, fez uma pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo Gabi, visualizar. É a Gabi. Lê aí, você que está conseguindo ver. aqui Gabi, irmão Ionildo, como nasceu o Ministério Unijovem? Ah, sim. Opa. Viu? Nasceu coração do pastor Edson. E aí fomos convidados a estar liderando o Unijovem. E daí pra frente, tudo de bom. Mas foi um ministério, Irmão Ionildo, e. Oi, não, pode foi, terminar, desculpa. foi um ministério assim que vem crescendo muito, que a gente vem aprendendo muito, assim, a tudo, né? Tudo muito novo pra gente estar na frente da liderança de ministério. Tanto, assim, eu falo por mim, por Isa, né? A gente nunca tinha cargo na igreja, mas estar na frente do ministério é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito grande. Não vou dizer que é fácil, porque não é. A gente tem as nossas lutas, tem. Amém. É, 2 Coríntios, irmão Ionildo. Ah, já tá Pode falando. falar, 2 pode falar. Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 17, diz assim: não se ponha em julgo desigual. E aí eu queria saber, assim, da sua opinião, o namoro cristão, por exemplo, alguém que é crente e namorar com uma pessoa descrente, na sua opinião, como é que você vê isso aí? Tá sem som. Tá sem o som? Tá ouvindo É, agora? Deu para ouvir? é, vocês estão Deu me para ouvindo, ouvir? pastor? Eu estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Tá. Eu estou perguntando, 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, diz assim: não se põe em julgo desigual, crente com descrente. Como é que você vê a questão do namoro de um jovem crente ou de uma moça crente com um jovem descrente ou com uma moça descrente, na sua opinião? Não dá certo. Porque aí você tá. Não dá certo, porque você tá no jogo desigual. Você não vai estar na mesma fé, na mesma coisa. Uma hora, ou você vai se desviar. Mais provável a pessoa que não é crente, a pessoa que é crente se desviar do que a pessoa que não é crente ir para Deus. Então, acredito que não dá certo. Muitos são os poucos casos que dão certo. Hum. Mas eu não sou a favor. Não tenho nada contra quem é, mas eu não sou a favor. De quem namora, né? Na verdade, assim, é uma decisão, embora a pessoa esteja, muitas vezes a pessoa está na igreja e opta e escolhe,
um relacionamento com alguém que não é cristão, é, na verdade, uma opção de vida daquela pessoa. A questão dessas consequências, de fato, quem vai responder é essa pessoa própria. Eu já vi muita gente que escolhe namorar com uma pessoa que não é crente, depois que ele casa com a pessoa que não é crente, depois ele faz, vamos dizer assim, a besteira, aí depois começa a orar e pedir para Deus consertar. Ele faz o erro dele lá, e agora ele quer que Deus conserte. E muitas vezes essa pessoa, Deus até pode não querer nem salvar essa pessoa. Não está dentro do plano de Deus. E aí? Aí Deus, a pessoa já escolheu, ele vai ter que sofrer as consequências da decisão dele. Por isso, o namoro, de fato, deve ser entre crente com crente. Agora, a grande dificuldade, hoje a gente tem visto muitos jovens, né, que são crentes, aparentemente, né, e que se Sim, casam e depois se separam, casaram dentro da igreja, então é preciso muita oração também, né? Pedir a Deus para Deus mostrar verdadeiramente quem de fato é a pessoa certa, se a pessoa realmente é um cristão de fato, que vive a verdade, né? Para que não induza alguém ao erro e nem caia no erro também. Porque essa é a faceta do relacionamento que vai ser, porque o crente tem uma dificuldade bem aí. O rapaz crente não namora para estar na fornicação, namorou para casar. Então, muitas vezes é a primeira namorada. Alguns, eu conheço pessoas que são até assim. Primeira namorada, a primeira namorada é a esposa, é a mulher para a vida. Tem moças que é o primeiro namorado, é o esposo para a vida. Então, é legal isso, né? Isso é mais fácil acontecer até mais com as meninas do que com os rapazes, né? Geralmente, as meninas acontece muito isso, né? Então, tem essa questão do relacionamento. Se guarda para um relacionamento sério, mas precisa ter aí uma espécie de cuidado diante dessa história toda para não cometermos nenhum erro, nem gerarmos uma dificuldade, né? Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A irmã Cristiane fala o quê? Lê aí, irmão Júnior. A pergunta da é irmã Cristiane. maravilhoso, irmão Ionildo. Unijovem, que Deus venha abençoar sempre mais e mais. Amém. Amém, porque até é interessante que a irmã Cristiane, ela é uma pessoa que tem participado muito é uma das contribuintes da Unijovem, né? Assim, Uhum. é uma das pessoas que participa com a irmã Cristiane, o irmão Otávio, a irmã Diana, né? São as pessoas assim que a gente vê, irmão Carlos e a irmã Daíse também, sempre quando tem alguma coisa estão lá. Isso é bom, a participação de pessoas mais experientes dentro da Unijovem contribui também extraordinariamente para o avanço da igreja, né? Nós estamos chegando aí, irmão Ionildo, quase ao final. Dê aí as suas considerações finais aí É, do... o irmão Otávio perguntou quais os planos da Unijovem para o restante do ano. Irmão Otávio, sábado a gente vai ter uma programação muito boa. Desde já convido a todos. Eu falei às 20 horas, mas às 19h30. Eu errei o horário, viu? Para quem não sabe, 7h30 no Popular. Mas a gente está preparando bastante programação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai voltar. E a gente vai estar preparando bastante programação para o Unijovem. Mas é Porque, na live, né? sim, sim, Sábado. Ah, sim. na live. Hum. E assim, é esperar o que Deus tem para fazer nesse restante desse ano. Se Deus quiser, tudo volta ao normal. Para a gente estar voltando com a nossa programação normal. Tá bom, as considerações finais, meu irmão. Não responda mais nenhuma pergunta, só as suas considerações. Só agradecer, né, a Deus pela sua vida, pela igreja, pela união da igreja, né, pelos irmãos que são sempre acolhedores, né? Só tenho a agradecer a tudo, pastor. Todos os Tá, eu irmãos. quero agradecer a todos os irmãos. Nosso tempo está encerrando. Muito legal. Muito obrigado, irmão Ionildo, por este momento que o Obrigado, senhor Senhor, pelo compartilhou convite. aqui com a gente. Que Deus esteja abençoando a todos. Tchau, tchau. Graça e paz.